Cheios da graça de Deus, aqui estamos reunidos para celebrar, ou celebrando a Eucaristia, vivenciando esse momento de ação de graças. Hoje, celebrando a liturgia do terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, celebrando a proximidade já do Natal do Senhor. É um tempo de graça, um tempo onde nós buscamos bem voltar o nosso olhar para o nosso interior e refletir sobre a nossa vida, a nossa caminhada de fé e revendo a nossa história, nós queremos, desejamos acolher Jesus em nosso coração, que seja o nosso coração a verdadeira manjedoura para acolher aquele que vem para salvar, libertar, curar, aquele que vem como luz para iluminar todos os povos. Por isso, meus irmãos e irmãs, somos todos chamados, convidados a nos alegrar no Senhor, celebrando esse dia, celebrando o terceiro domingo do Advento. Toda a palavra proclamada, a liturgia da palavra, nos conduz para a vivência desse espírito de alegria. Alegria verdadeira, alegria desse nosso encontro de irmãos na fé. Alegria que se faz possível quando nós realmente buscamos estar sempre na presença do Senhor. Esta alegria que consiste na vivência do amor, da paz, da justiça, do perdão. Então é um momento muito oportuno para a gente pensar sobre o sentido de ser da nossa vida. Em que consiste a alegria? Como nós podemos viver a alegria no Senhor? Como que a gente pode expressar esta alegria no Senhor? Talvez a gente pense que a alegria seja tão somente sair por aí, rindo à toa, pulando, gritando, expressando um sentimento que muitas vezes é tão somente superficial. Quando na verdade lá no íntimo existe uma angústia tremenda. Então nós devemos pensar, ver que a alegria não consiste nessas atitudes. A alegria verdadeira é aquela que nos faz viver uma harmonia plena conosco mesmos. Quando nós vivemos em harmonia, quando nós vivemos em paz, quando nós temos paz no nosso coração, quando nós podemos vivenciar esta paz interior, quando nós vivemos em harmonia com todos, em concórdia, na união, quando nós podemos de fato dizer que temos Deus no nosso coração. Quando você tem Deus na sua vida, quando você é uma pessoa de Deus, quando você é uma pessoa que tem Deus no seu interior, você é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. Então você transmite paz, você transmite o amor de Deus. A gente precisa muito ter essa consciência, e o Santo Padre o Papa Francisco muito nos alerta para isso, para que nós vivamos a alegria cristã, mas é essa alegria verdadeira, a alegria do Evangelho, é viver o amor, a paz, a justiça, o perdão, a concórdia. É isso que desejamos e queremos, que nós possamos realmente estar com o nosso coração aberto, para que assim Deus possa habitar entre nós. Celebrando hoje o terceiro domingo do Advento, da alegria, nós
Nos alegramos porque temos a certeza desta presença amorosa de Deus em nossa vida. Deus está conosco. As leituras nos mostram esta verdade, nos revelam justamente essa presença de Deus entre nós, sobretudo diante dos momentos difíceis da vida, os momentos de provações, de inquietações, de perturbações, de conflitos, nas dificuldades. Nós não podemos jamais nos deixar ser abatidos. É preciso coragem, é preciso fé. E a palavra de Deus, o livro, a primeira leitura do profeta Sofonias, vem justamente nos alertar para isso. Canta de alegria, cidade de Sião, povo de Deus, rejubila, povo de Israel. Quer dizer, mesmo diante dos problemas, a gente precisa ter uma alegria. As dificuldades, elas são presentes sempre em nossa vida. Nunca vamos deixar de ter problemas, jamais. Jamais nós vamos viver uma vida sem problemas, sem preocupações, sem perturbações, sem passar por esta realidade de angústia, muitas vezes tristeza, sofrimento, dor. Nós experimentamos tudo isso, experimentamos estas realidades, mas isto não significa dizer que sejamos uma pessoa marcada pela tristeza, uma pessoa marcada pela revolta, uma pessoa traumatizada, frustrada, revoltada. É muito triste, né, quando a gente vê uma pessoa amargurada, é incapaz de amar, quando essa pessoa não tem realmente essa harmonia interior, esta paz interior, quando não se é amada e nem se ama a si mesma, esta pessoa muito dificilmente é capaz de amar os outros. E quando você se aproxima da pessoa, você sente aquela carga negativa, porque aquela pessoa não transmite paz, aquela pessoa não transmite uma energia boa, positiva, feliz, alegre. Uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, uma pessoa que realmente vive a paz, esta pessoa, ela realmente nos faz sentir bem. E como é bom quando a gente se sente bem, a gente vive essa experiência, né? Quando você conversa com uma pessoa que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa de oração, que é uma pessoa sábia, que é uma pessoa que realmente está sempre na presença de Deus, uma pessoa cheia da graça de Deus, esta pessoa, ela nos comunica uma paz tão profunda que você se sente muito bem em conversar com a pessoa. Por outro lado, quando você se coloca diante de uma pessoa amargurada, revoltada, uma pessoa que não tem paz interior, uma pessoa que muitas vezes não se ama a si mesma, às vezes você sente muito fortemente, nada está bem, né? Nada está bem consigo. Você pergunta como está, a pessoa nunca responde que está bem, sempre dizendo seus problemas, seus lamentos, as suas preocupações, que nada dá certo, que nada, né, acontece de forma positiva, que eu não consigo nada, que eu não alcanço nada. Isso diz muito de uma pessoa marcada, sobretudo, por essas realidades, né, por esses pensamentos negativos. E é aquilo que, quando nós pensamos de forma negativa, atraímos tudo aquilo para si. Então a gente tem essa experiência mesma, né? A gente vive, a gente pode muito bem dizer, expressar muito disso, desse sentimento. O que é importante a gente ver, o que é alegria, em que consiste a alegria. E hoje a palavra de Deus chama atenção para viver esta alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Como nós vamos nos alegrar no Senhor? Diante de um mundo tão marcado pela maldade, pela violência, pela crueldade, pela desumanidade, guerra, falta de amor, de paz, justiça, tanta corrupção no mundo. E como que a gente pode se alegrar? Mas aí onde está realmente
a nossa verdadeira busca de viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque é mesmo diante desse contexto aí, que se apresenta diante de nós, é que nós devemos ser diferente. Nós devemos andar contramão. Nós devemos realmente buscar ser um sinal de vida e de esperança. O mundo está aí marcado por essas realidades que nos angustiam, que nos trazem um sentimento de insegurança, de medo, que nos faz sentir tristeza, angústia diante de todos esses acontecimentos. Mas a gente não pode se abater, a gente não pode se deixar se levar por essas realidades. É preciso coragem. Então o autor sagrado vai dizer para nós, como disse naquele tempo, o profeta Sofonias: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. Coragem, não nos deixemos levar pelo desânimo, pelo desespero, pela angústia, pela tristeza, pelo fracasso. Não, coragem, tenhamos fé, Deus está conosco, Ele caminha conosco. O profeta diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele é o valente guerreiro que te salva. Então nós não podemos jamais pensar que nós caminhamos sozinhos, estamos sozinhos, diante das tempestades da vida, diante das provações, dos problemas, diante de todas essas realidades que nos envolvem. Não tenhamos dúvida, pensando que Deus está longe de nós, distante de nós. Não, Deus está conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá ânimo, para que a gente possa permanecer firme, de pé, com coragem, com vigor, e continuar a nossa caminhada, a nossa história, a nossa luta. Nós não podemos nos abater, nós não podemos nos deixar levar pelo desespero, perder a esperança, jamais. Se nós perdemos a esperança, tendemos à ruína. Se perdemos a esperança, com certeza morreremos. Quando nós não temos esperança, nós estamos, com certeza, nos encaminhando para o fracasso total. Então é necessário que nós nos sintamos motivados para viver, motivados para viver uma vida segundo o coração de Deus, uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida em paz. Preocupações temos, perturbações temos, dificuldades temos. O mundo é cheio de sinais contrários à vontade de Deus, sim, mas nós devemos ser um sinal diferente dentro desta realidade, um sinal de esperança, de vida nova, um sinal de que isso pode ser mudado. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente ser realmente comprometido com a causa do reino de Deus, com o Evangelho, com a alegria do Senhor, nós podemos transformar esta realidade, ser um sinal de esperança de vida. É o que a igreja nos pede, é o que o Santo Padre nos pede, nos orienta, para que nós realmente possamos ser testemunhas do amor, testemunhas da paz, da justiça. Nós vamos celebrar daqui a pouco o Natal, celebrar o nascimento de Jesus. Não deve ser tão somente mais um Natal que vamos celebrar, não. É preciso que a gente reveja a nossa vida, é importante rever a nossa caminhada, a nossa fé. O que é que nós podemos fazer? Eis aí a pergunta fundamental, a pergunta que foi feita a João Batista. Esta pergunta ainda hoje, ela deve ser feita, e feita sempre, sempre, em todos os momentos da nossa vida. O que é que devemos fazer? O que é que eu devo fazer para ser santo? O que é que eu devo fazer para que eu possa alcançar o reino de Deus? O que é que nós devemos fazer para fazer acontecer o reino de Deus entre nós? Para que realmente aconteça o reino de Deus. O que é que nós devemos fazer? João Batista, a gente pôde ver, ele chama a atenção para a conversão, a mudança de vida, para a vivência do amor, para a vivência da solidariedade, para a vivência da justiça, da partilha, da comunhão. É preciso conversão, é preciso mudar de vida, é preciso usar sempre de justiça, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa reta.
não deixar se levar pela corrupção, não roubar, não fazer com que, através de seus atos, o outro seja prejudicado. Que nós realmente possamos ouvir esta palavra, este ensinamento de João Batista, para que a gente possa, de fato, também acolher o Jesus em nossa vida e nossos corações. João Batista foi confundido com o Messias diante do seu anúncio, da sua pregação, o chamamento à conversão. Muitos foram atraídos a João Batista e pensaram ser ele o Messias, o Cristo de Deus. Mas ele vai dizer, não, eu não sou o Messias. Aquele que virá, ele vem com batismo no Espírito, no fogo. Eu batizo com água para o perdão dos pecados. Mas virá aquele que nem sequer eu sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Então João Batista vai dizer que a missão sua é preparar os caminhos do Senhor, como também deve ser essa a nossa missão. Por isso nós precisamos estar cada vez mais voltados para a vivência do Evangelho, pensar sobre o nosso agir, sobre o nosso ser, como que nós estamos vivendo nossa fé, o que é que nós estamos fazendo, o que é que podemos fazer, o que é que nós podemos fazer com que o mundo seja diferente. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos que reine a paz, reine a justiça, que nós possamos fazer acontecer com que, de fato, haja uma sociedade diferente, onde se possa ter vida e vida plena, vida com dignidade. Mas o que é que eu estou fazendo? Será se eu estou buscando me comprometer com essa causa? Será se eu estou realmente dando passos para que isso aconteça? Não precisa que eu faça coisas extraordinárias no ordinário da minha vida, no meu agir, na família, na comunidade, na sociedade, na igreja, no ambiente de trabalho. Eu estou sendo um sinal do amor de Deus? Eu estou deixando que o amor de Deus possa ser refletido a partir de minhas ações? Eu estou expressando uma alegria por viver o Evangelho, no testemunho do Evangelho? Será se eu realmente vivo esta alegria no Senhor? Será se os outros podem perceber em mim esta presença viva do amor de Deus? Às vezes a gente pode se apresentar muito como que sendo uma pessoa de fé, uma pessoa de igreja, uma pessoa de oração, uma pessoa sempre de comunhão, de devoções, mas é uma pessoa muito marcada pela revolta, uma pessoa marcada pelo desamor, incapaz de amar, de perdoar. E aí as pessoas percebem, porque o nosso testemunho é o que fala mais alto, o nosso testemunho realmente é o que vai dizer da nossa verdadeira intimidade com o Senhor. Então eu posso muito bem, eu posso ser uma pessoa de Deus, quando eu busco viver nesta presença do amor de Deus e deixo transparecer Deus através de meus atos, de minhas atitudes. Não basta tão somente, como diz Jesus, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino do céu. Não, é preciso fazer a vontade do Pai, é preciso a gente estar comprometido com essa causa, é preciso a gente viver o amor, a paz, a alegria, o perdão, a justiça. É preciso que nós vivamos esta palavra que nos foi hoje proclamada. Por isso, meus irmãos e irmãs, alegremos-nos no Senhor. Não tenhamos medo. O mundo realmente pode nos fazer viver uma experiência muito difícil. Experimentamos o sofrimento, a dor, a perturbação, a inquietação. Experimentamos muitas realidades que vemos como contrários ao projeto de Deus. Mas isto, na verdade, se é possível ser transformado quando nós somos comprometidos com a justiça de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, eis para nós este ensinamento de hoje, da palavra de Deus. Tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos força, tenhamos cada vez mais este espírito de amor, para que a nossa vida seja um verdadeiro reflexo do amor de Deus, a partir de nossas atitudes, de nossas ações.
Não tenhamos medo. Deus está conosco, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de todo sofrimento. Não desanimemos, tenhamos a certeza, Deus caminha conosco. Então que a gente busque agora viver esta preparação imediata para o Natal. Arrumemos a casa, preparemos a casa, não a casa física, estrutura de pedra, mas a casa do nosso interior, do nosso coração, esta manjedoura para acolher Jesus. Deixemos Jesus habitar em nosso coração, que Ele realmente encontre morada digna e assim Ele possa nos fazer criaturas novas, alegres, felizes, exultantes no Senhor, porque sabemos Deus nos ama do jeito que somos, com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, com os nossos erros, os nossos pecados, mas também com as nossas virtudes, qualidades, com os nossos dons. E Deus nos ama, não porque merecemos, mas porque Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Alegremo-nos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.